Vocês estão bem? Se não tiver, vai ficar. E tudo será para a glória de Deus. Muito bom estar aqui mais uma vez. Eu confesso que eu não estava pensando em vir para São Paulo, mas eu estava na minha casa e, de repente, eu recebi uma mensagem da Batista da Lapa. Na mesma hora, assim, quando eu recebi, o Senhor, nossa, não teve dúvida, assim, sabe quando o Senhor falou, você vai. Aí eu falei, Kátia, eu vou esperar meu marido chegar e te falo. Aí eu disse, é nós. Vamos embora. Né? E estamos por aqui. Que Deus abençoe ricamente. Deus abençoe sua vida ricamente mesmo. O senhor e a primeira dama. Ela é pequenininha na estatura, né? Mas é um gigante aquela mulher. Que Deus venha abençoar ricamente a pastora Carla, o bispo Adevaldo, sua família. Que Deus abençoe também o Marcão, a Renatinha e todos os obreiros da casa. Que Deus abençoe a todos vocês. Fico feliz por estar aqui. A Tamires, a Cláudia, a Vera, a Lila. Gente, eu falei da Lila da outra vez que eu vim aqui, a minha menininha Lila. Em nome de Jesus, a Giovana, princesa do céu, que Deus abençoe a todos que estão presentes. A Zefa, gente, é a sogra do meu filho. Da minha filha, eu não tenho filho, não. É porque o William é como se fosse filho também. A Zefa, que veio comigo nesta noite, trouxe a bisneta dela, meus 2 netos que estão lá embaixo. E hoje à noite eu fiquei falando para a Zefa, hoje à tarde, eu expliquei para a Zefa sobre batismo, que a Zefa está na igreja há tantos anos, e ela disse que nunca sentiu em se batizar. E eu fui mostrando para ela, né, na Bíblia Sagrada, que aquele que não come do corpo e do sangue, fui mostrando, não tem parte. O meu neto, eu estava no quarto conversando com ela do lado de fora da janela, eu lá dentro. O Paulo Gustavo na cozinha, almoçando, conversando com a mãe e prestando atenção na conversa. Quando a Zefa foi embora, que eu entrei, ele falou, vovó, eu quero me batizar. Eu falei, o quê? Ele fez 8 anos, em abril. Aí ele falou, eu quero me batizar. E eu disse, amém, glória a Deus, vai se batizar. Ele falou assim, só que eu quero que você mande um áudio para o meu pai que está no trabalho, para ele me liberar, que eu quero me batizar hoje naquela igreja. Falei, meu Deus, calma, meu filho, calma. Você vai se batizar. Mas, vovó, eu quero me batizar hoje. Você viu? Falei, gente, olha como o Espírito está trabalhando, né? Deus está trabalhando de uma forma linda. Eu estou ali em Tanabi, logo ali. E então o Senhor, gente, lá é muito difícil a respeito de... Sabe quando você está em um lugar aonde você chega na igreja e você não vê oração? Eu confesso para os irmãos que eu falei, Jesus, eu não vim para cá para morrer, eu vim para influenciar. Porque se bobear, morre. Como que você vai congregar e ninguém faz uma oração? Ou faz uma oração de caçador assim, vamos fazer uma oração? Ou Jesus abençoa, acabou. Eu falei, Deus tem misericórdia de nós, mas ali a gente está fazendo uma obra para o Senhor, Deus já se manifestou de uma forma linda e poderosa naquele lugar. Abra vossas Bíblias em Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo número 15. Glórias a Deus. E enquanto vocês procuram também, eu vou contar para vocês a minha filha que foi comigo, que o milagre maior foi a minha filha ir comigo. Para mim foi a coisa assim, porque para mim era impossível, como ela mesma falou. Em dezembro, quando eu fui visitar Tanabi, que a minha sogra mora lá, eu convidei ela para ir comigo para visitar. Ela disse, Deus me livre, nunca, jamais. Eu vou para o Rio de Janeiro passar o dezembro, as minhas férias, o Réveillon lá. E eu falei, e se um dia a gente for morar lá em Tanabi? Ela disse, eu fico aqui me prostituindo e me sustentando com dinheiro de prostituição, mas não irei para aquele lugar. Interior, nunca. Eu falei, você vai engolir cada palavra. Ela foi para o Rio, ela ficou 1 mês de férias lá no Rio, curtindo lá.
só ostentação. E eu fui para Tanabi. Quando ela chegou do Rio, ela já chegou decidida para ir para Tanabi. Eu que não queria ir mais e ela foi. Ela, não, vamos, agora quem quer? Então, viu como o Senhor trabalha? É o Senhor que entra lá dentro do coração de pedra. E quando chegou lá e eu comecei a me envolver na obra, primeiro ela foi primeiro do que eu, ficou 2 meses lá sem mim. Ela já fez uma amizade lá com os maconheiros de lá. E era maconha. E era cachoeira. E era para lá e para cá, cachoeira, bebedice, isso e aquilo. Eu falei, Jesus, 2 é demais. Aí eu comecei a fazer a obra. Tudo fechado. Lá o negócio é sério. Lá a fiscalização passa assim, é 30 mil habitantes lá. Mas a fiscalização passa assim, ó, nas ruas, verificando. Então, eu comecei a fazer culto nos lares, já que as igrejas estavam fechadas. E Deus começou a fazer a obra. E eu convidei ela para ir numa casa lá. E ela disse, não vou não. Eu falei, vamos que tem comida. Tem jantar depois. Aí ela disse, não quero. Aí eu fui falar para ela o jantar. Ela falou, agora eu vou. Aí foi. Quando chegou lá, começamos a adorar. Menina, a menina caiu num pranto. Aí eu pensei, bom, deve ser fogo de palha. Mas continuei lá, enfim, olha lá, a incrédula. Quando foi no outro domingo, eu inventei de fazer um almoço na minha casa, só para a família. Aí tinha 16 pessoas a todos. E eu disse, vou pegar todo mundo, porque tinha pastor que virou macumbeiro, sabe assim, era só a graça. Então, eu já aproveitei o ensejo e eu disse, vou fazer, mas não era um peso. Mas um peso, enquanto eu louvava, eles cochichavam. Daqui a pouco a gente vai para o pesqueiro. E eu louvando, meu Deus, que vontade de pegar a Bíblia e sair batendo na cabeça de todo mundo, porque estava bem pesado. De repente, a minha filha, ela caiu de joelho no meio de todo mundo, que estávamos num círculo, assim, as 16 pessoas. Ela caiu de joelho no meio de todo mundo. Ela começou a gritar para os vizinhos ficarem surdos. Estou falando de gritos. Ela gritava assim, Jesus, transforma a minha vida. Eu quero ser transformada. Eu quero o teu Espírito em mim. Ela gritava, a ponto de estar num desespero, assim, um desespero. Ela começou a bater na mesa, e eu vi pessoas chorando, e ela começou a gritar, me toma, me transforma, eu me entrego, eu quero mudança. Foi algo assim tremendo, e eu quero dizer aqui para vocês que minha filha está mais crente do que eu. A minha filha, que tinha uma vaidade excessiva, não conseguia ficar sem aquele como é? Não sei o que russo lá, aqueles cílios lá. Hã? Esse volume russo aí que parecia aquela coluna do meio lá daquela zebra. Era uma vaidade, era piriguetém. De repente, chegou, já começou a fazer uma limpa. Ela não tem roupas ainda assim, porque como a roupa dela, ela morava no Rio de Janeiro, a roupa era tudo de piriguete. Então, como ainda não tem dinheiro, porque está eu e ela desempregada, e só o marido está trabalhando, entendeu? Então, ela fez uma limpa em algumas coisas, mas ainda tem outras. Aí, ela tinha um iPhone, nem acende mais, fez de tudo, já gastou dinheiro. Não foi. Então, ela perdeu o celular, está perdendo a vaidade. É outra pessoa. E as portas fechadas, jogando o currículo para lá. Quando ela dobra o joelho, o que ela pede é: eu quero nascer de novo, eu quero ser transformada. Desceu as águas, foi a coisa mais linda. Então, sabe aquela pessoa assim do coração bem, que só Cristo? A tua posição diante do Senhor, Deus vai e resgata. Para mim, a minha filha era como se estivesse na última da fila para ser liberta, sabe? Porque para mim ela é pior do que meu marido, assim, é pior do que... E o Senhor pegou primeiro. Viu como o Senhor... Viu como não é do nosso jeito? Então, uma bênção. Tinha a resposta para tudo na ponta da língua. Tudo. Sabe a pessoa que tem resposta para tudo? Tudo. Eu queria que você visse. Está uma cabra, igual a minha mãe falava. Quando queria falar que alguém estava manso, falava, está uma cabra, minha filha. Marcos 15. Vamos o verso... Vamos o 28. 15, 28.
E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destrói o santuário em 3 dias e reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz, ó Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com eles foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra e até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu e embebeu uma esponja em vinagre e, pondo na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai e vejamos se Elias virá. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o filho. Quem foi que falou isso? Que menino bonito. Pode se assentar. Aleluia. Enquanto você se assenta, eu vou estar lendo só um verso. Em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 2, que diz assim: porque decidi nada saber entre vocês, a não ser a Jesus Cristo e esse crucificado. Porque decidi, isso é Paulo falando, nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Amém? Amém. É muito maravilhoso quando a gente começa a olhar para a Bíblia Sagrada. Eu aprendi uma coisa: se a gente buscar outra coisa na Bíblia Sagrada que não seja Jesus Cristo, nós estamos buscando a coisa errada no lugar errado. Porque a Bíblia Sagrada, desde o primeiro versículo que é citado na Bíblia Sagrada, em Gênesis, já mostra, estampa a cara de Cristo lá. É muito maravilhoso. Quando a gente começa a discorrer a Bíblia Sagrada, a gente encontra Jesus ali no primeiro versículo. A gente encontra Jesus, então, já raiando no 3º versículo do capítulo 1. E a gente vem entrando e vem discorrendo, e a gente vai vendo Jesus ali depois da queda de Adão. A gente vai ver ali aquele cordeiro, aquele animal que foi morto ali. E a gente começa a discorrer, a gente vê Jesus em Noé. A gente começa a discorrer, a gente vai ver Jesus ali em Isaac, quando é sacrificado, que o cordeiro substitui Isaac. A gente começa a ver, quando a gente começa a discorrer a Bíblia, eu estou falando de tudo. Quando você fala de Gideão, quando você fala de Davi, quando você fala de Moisés, quando se fala do tabernáculo, quando se fala da rocha, quando se fala de Esther, quando se fala de Ruth, quando qualquer mensagem, quando se fala de Sansão e Mefibosete, então, gente, quando você busca qualquer personagem bíblico que está escrito assim, você encontra Cristo lá. Se eu tivesse tempo, eu ia mostrar para vocês um por um, mas eu não tenho tempo, porque isso ia demorar muito tempo. Então, quando a gente começa a olhar a Bíblia Sagrada, a gente começa a ver que o plano de Deus é lá na frente. Porque quando ele diz, haja luz, uma outra hora eu prego isso aqui, se Deus deixar. Ali está mostrando, é a primeira coisa que está mostrando, simbolizando Jesus com a luz.
Por quê? Porque o sol, ele veio nascer no capítulo 1, versículo 15, se eu não me engano, é 14 ou é 15. Acho que é no 4º dia que ele fez o sol, a lua. Então, haja luz. A luz é a única coisa que existe, que não se contamina com nada. Ela clareia onde está a lama, mas ela clareia também onde está a mansão. Ela entra em qualquer lugar, ela entra intacta e sai intacta. Entende? Então, quando a gente começa a ler o Gênesis, a gente começa a ver como que era a terra, sem forma, como que era o negócio, sem forma e vazia. Então, a luz, Jesus entra para botar ordem na casa. Jesus entra para botar tudo no seu devido lugar. E com Jesus é assim, tanto a luz entra na favela, como entra na mansão. Ele não faz acepção, ela não faz acepção. E se tirar a luz, vira um caos. Por quê? As plantas começam a morrer. Começa a acontecer um monte de coisa. Se tira a luz, se tira... Então, mas eu não quero ficar preso. Outro dia eu prego isso aqui. É só para você ter noção que nós precisamos procurar Cristo na Bíblia. Mas nós temos um hábito de quando a gente, qualquer coisinha, a gente vai buscar uma palavra para nós, para satisfação nossa, para aliviar nosso fardo, não é verdade? Mas quando você procura Cristo, você encontra muito mais que resposta. Você encontra satisfação, você encontra prazer, você encontra alegria, você encontra gozo, você encontra salvação, você encontra cura. Você encontra Ele de forma completa, de forma plena. Por quê? Por que muitas e muitas vezes ficamos tão angustiados, tão desesperados? Porque é normal do ser humano entrar em desespero no momento da dor. É normal, muitas e muitas vezes, a gente, por causa das dificuldades do nosso dia a dia, é normal a gente começar a coçar a cabeça. Jesus, e agora? Acabou, o que eu faço? Não tem mais jeito. Olha isso, olha aquilo. Eu não estou suportando. Sabe por que nós ficamos assim? Porque buscamos, dentro da Bíblia, aquilo que é errado. Quando a gente procura Jesus, a gente acha Ele e Ele entra na situação, Ele se manifesta, Ele faz o milagre. Quando Deus, um dia, meus irmãos, eu estava na minha casa, eu era bem novinha convertida. No dia que Deus falou comigo, é um testemunho. Mas eu quero contar só um pedacinho só. Eu lembro que eu enchi a cara e eu ganhei um vestido de piriguete. Aí quando eu falava para minha filha, olha essa roupa, você está nua. Ela falava, vou pegar as fotos do passado. Sou igualzinha a você. Quando eu ganhei aquele vestido, eu fiquei doida. Meu Deus, deixava a gente igual a piriguete mesmo. Mas eu já estava na igreja. Quando foi todo mundo embora, que tem uma história, eu entrei para o quarto, peguei na frente do espelho, eu pus o vestido, falei, meu Deus, tá lindo. Eu era bem magrinha, de 50 e poucos quilos, 56, 57, sei lá. Ficou bem bonitinho, eu fiquei... Aí alguém falou comigo, não, isso não pertence mais a você. Falei, credo, parece que tem. Aí eu lembrei do pica-pau, quando ficava um anjinho de um lado e o demônio do outro. Faz, o outro falava, não faz, não faz. E eu falei, credo, será que é pecado usar esse vestido? Mas eu sabia que era. Mas eu queria uma justificação para eu ficar com aquilo que era pecado.
E eu fechei a Bíblia e falei, Senhor, fala comigo. Ei, teu tempo de ignorância, teu tempo que você não entende das coisas, Deus, Ele vai trabalhando, mas depois Ele vai trabalhando, abrindo a sua mente como um leque e vai fazendo você entender. Então, aquilo que você fazia no passado, depois Deus fala, você já está bem grandinha para fazer isso de novo. Aí eu fechei a Bíblia e falei, Deus, fala comigo. Se tiver a palavra vestido, na hora que eu abrir o olho, aí é pecado. Se não tiver, não é. Depois não usa pastor, não usa profeta, não usa ninguém, eu não vou aceitar. Quando eu abri, estava escrito assim, filha de Sião, veste das tuas vestes formosas, porque nunca mais entrará em ti nem circunciso nem imundo. Quando eu vi aquilo, eu soltei a Bíblia em cima da cama, caí de joelho e comecei a brigar com Deus. Eu disse, tu não está vendo que eu não presto, que eu não valo nada? E comecei a meter o pai em mim mesmo. Tu não está vendo que eu bebi todas hoje? Eu adoro cerveja. Eu adoro, eu amo. Não consigo ficar sem, porque eu amo demais. Tu me chamou para quê? Para envergonhar o teu nome, foi? E aí? Eu não vou ficar assim para envergonhar teu nome. Tu não está vendo, Senhor, que eu não vou conseguir? As folhas da Bíblia começaram a correr para trás. E entrou ali, eu irei adiante de ti, endireitarei teus caminhos tortos. Quebrarei os ferrolhos de ferro, despedaçarei as portas de bronze, te darei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas, para que tu saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Eu não sei se o céu subiu ou se desceu. Eu só sei que Deus me fez uma promessa. E que promessa? Ele disse que ia me dar os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas. Mas como? Eu nem estudei. Eu nem sei ler direito, nunca li um gibi na minha vida. Eu leio gaguejando muito. Não lembro se eu terminei a 3ª, 4ª série lá naquele grupo escolar José Damião Soares, lá no Pernambuco, no sítio. Falei, como? Eu quero dizer para você que Deus falou comigo, vá ler a Bíblia que eu serei teu professor. Eu vou me revelar e eu vou me mostrar para ti. Pensa no ser que tem preguiça de ler. Eu fiquei 5 anos para ler a Bíblia a primeira vez. Mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo, quando você tem fome e sede dele, ele começa a se revelar através da sua palavra. Eu lembro que tinha vez que eu andava na minha casa, Jesus, eu não sei porque o Senhor, eu nem ia entrar nisso, eu ia entrar na mensagem. Jesus, eu quero te conhecer. É o que eu ensino para minha filha. Eu falo, esquece, está sem celular? Mãe, esquece celular, Jesus é muito melhor. Jesus é mais importante. E ela apresenta ao Senhor, mas o negócio dela é... O meu marido falou para mim que ela está lá, meu marido falou, ela passou o dia inteiro lendo. Então ela fica lá no quarto dela, lá na Bíblia, e o Senhor, ele começou a se manifestar de forma poderosa. Ele começou a mostrar a sua palavra. E ele começou a dizer, procure a mim. Eu quero que você me encontre na Bíblia Sagrada. Então, quando você vai para a Bíblia buscar Cristo, ele começa a se revelar. Ele começa a se manifestar. Ele começa a mostrar. Então, quando Cristo veio para cumprir o que estava escrito dele, então aí, quando ele dá os passos, cada passo que Cristo dá, que é colocado na Bíblia, merece atenção. Ele está falando alguma coisa diante de cada passo que ele dá, diante de cada palavra que ele fala. A Bíblia, eu acho que tem 37 milagres que está escrito nos evangelhos. Porque João fala que tanto do milagre que Jesus fez, que se colocasse em livros, não caberia no livro do mundo todo. Então, os 37 milagres merecem muita atenção. Então, as palavras de Cristo merecem muita atenção. E quando foi que eu comecei a discorrer esse versículo, esse capítulo 15, e eu falei, meu Deus, tem mistério aqui. Porque aquela parte que eu li, que você vai ver,
e cumprindo as escrituras que diz, com os malfeitores foi contado. Os que iam passeando blasfemava dele, nomeando a cabeça, dizendo: tu que destrói o santuário em 3 dias e reedifica, salva-te a ti mesmo e desça da cruz. De algum modo, os principais sacerdotes com os escribas, entre si também falava: salvou a si mesmo, salvou a tanto, salva a si mesmo. Então, quando você começa a olhar, aí eu comecei a pensar. Aí, quando eu entrei aqui, ele gritando: Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me abandonaste? Aí eu falei: está aqui o negócio. Está aqui o negócio. Por quê? Porque a gente vai ver ele no meio de ladrão, a gente vai ver o cuspe na cara, a gente vai olhar, ver um corpo dilacerado, a gente vai olhar o sangue escorrendo, as mãos perfuradas, os pés perfurados, aqueles que eram para estar com ele fugiram. A gente vai olhar, procura Lázaro, não acha, procura a mulher do fluxo de sangue, não acha, a gente começa a procurar as pessoas, não acha, a gente acha João, a gente acha algumas mulheres, Maria é quem a gente acha. Então, quando a gente olha o texto e vê a zombaria, ele com fome, ele com sede, ele com certeza estava com a cabeça estourando de dor, ele estava, o psicológico dele estava afetado. Quando a gente começa a olhar e começa a ver ele realmente sendo moído, como diz Isaías 53:10, quando a gente começa a ver ele sendo moído naquele madeiro, a gente começa a dar atenção para as palavras dele. Porque ele não gritou lá em cima: meu Deus, que dor de cabeça. Ele não gritou lá em cima: eu estou sendo humilhado. Deus meu, cadê os meus discípulos? Deus meu, o armário está vazio. Deus meu, cortaram a água. Deus meu, aquele que eu tanto ajudei, aquele que eu paguei a conta. Pedro, vai lá buscar a moeda, paga a tua conta e paga a minha. Ei, aquele que eu ajudei, aquele que eu enchi o gás, aquele que eu mandei cesta básica, ele não falou nada disso. Ele não se preocupou se alguém abandonou. Ele não jogou na cara as coisas que ele fez. Ele não se preocupou se o armário estava vazio, se ele estava com fome, se estava com sede. A única preocupação de Jesus Cristo era na conexão dele com o céu. A única preocupação dele era como que estava Deus com ele. Qual é o teu problema? O que fizeram com você? O que fizeram? O que está faltando? Que dor que é a tua? Que dor que você está sentindo? Ele estava sendo exposto ao vitupério. Ele estava sendo envergonhado publicamente, em um alto de um madeiro. Para quê? Para todos olharem e dizer: maldito, maldito, maldito. Entende? Essa não era a preocupação dele. E eu quero dizer para você, lembra o que eu falei a respeito da luz? Ele é a luz que clareia o mundo. Ele é a luz que quer brilhar na minha e na tua vida. Mas aquela luz estava em treva. Houve treva. Todas as vezes que a Bíblia se refere-se treva, o negócio é mais feio que você imagina. É o Gênesis. Essa treva que está falando aqui é a do Gênesis. Ali estava acontecendo o meu e o teu julgamento naquela hora. Para aqueles que não querem Jesus, vai ser no futuro. Para nós está no passado. Por
os nossos pecados, porque a nossa maldição, porque o castigo que nos dá paz caiu sobre ele. Nós já fomos julgados e fomos absorvidos, porque Jesus morreu no nosso lugar. Vai ter o tribunal de Cristo. Vamos nos apresentar no grande tribunal de Cristo para receber galardão, para ser pesadas as obras na balança. Eu quero dizer para você que eu já vi muitas mensagens e eu também confesso que eu já preguei a respeito do Getsemane. Eu já falei muita besteira. E eu acho que ainda continuo falando. Porque a gente vai aprendendo e vai olhando para trás e fala, a gente deve fazer degraus dessas coisas para crescer. Eu já falei quando Jesus estava no Getsemane, naquele sofrimento, suando sangue. E quando eu via a cena do Getsemane, eu olhava para a cruz sangrenta. E eu só imaginava o chicote. Então, na minha cabeça pequena, eu achava que Jesus estava sofrendo com medo do que Roma ia fazer com ele. Na minha cabeça, eu achava que todo o sofrimento que estava tendo ali no Getsemane, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Eu achava que ele estava com medo do chicote. Eu achava que ele estava com medo do corpo dilacerado que ia ficar, porque ele sabia. Eu achava que ele estava com medo dos pregos. Eu achava que ele estava com medo da lança, e é mentira. Ele não estava com medo do que os homens iam fazer com ele. Ele estava com medo da taça que ele ia beber. O mal não era físico. Ele não estava com medo do mal físico. Ele estava com medo da taça, da ira. Porque para você estar aqui hoje, para você ser salvo hoje, Jesus pegou a taça da ira, que era para ser despejado sobre você, lá no inferno, e bebeu até a última gota. Eu quero dizer para você algo, com convicção. Sabe aquela cruz sangrenta? Sabe aqueles cravos? Imagina a pior dor física que ele sentiu ali. É a amostra grátis da taça da ira. A pior dor, o pior mal físico. Imagina alguém definhando de dor. Imagina morfina não adiantando nada. Imagina, é a amostra grátis do inferno. Ali, Jesus entrou no centro do inferno. Aquilo que era para a gente, ele engoliu. Sabe para quê? Para você ser aceito. Para você ter vida. Por isso que ele diz, do jeito que ele é santo. Aleluia. Aleluia. Ele não estava com medo de Roma. Ele não estava com medo daqueles homens que pareciam urubu. Aqueles homens estavam acostumados em matar, em torturar, em crucificar. Eles não tinham medo, tinham um coração duro de diamante, eram frios, calculistas. E Israel, o povo de Israel, para eles era como se fosse cachorro. Era um desprezado.
E ainda no madeiro. E ainda no madeiro. Ei, imagina só. Eu e você, vamos lá. Sentença de morte. O salário do pecado é? A morte. Tinha destino para você, além do inferno? Porque para mim não tinha. O nosso destino já era uma sentença já certa para nós. Inferno. Estávamos presos porque o pecado nos aprisiona. Cuidado com o pecado. Cuidado com o prazer. Eu nunca vou esquecer no dia em que Deus usou o apóstolo Rodrigo Salgado. E disse assim, e aquilo entrou na minha alma como uma flecha. Eu era solteira. E disse, cuidado. Porque se você cair de novo, vai ser 30 minutos de prazer. Mas a quantidade de anos que você vai ter de lágrimas de sangue, você vai se arrepender por causa dos 30 minutos de prazer. E disse mais, você vai querer correr e eu não vou deixar. Pago o preço até hoje. Cuidado com o pecado. Ele pode prejudicar você mais do que você aguenta. Adão estuprou alguém? Ele matou alguém? Foi pedófilo? O que ele fez? Ele desobedeceu uma ordem. Não teve fofoca, não teve adultério, não teve masturbação, não teve mentira, não teve nenhum tipo de pecado além de desobedecer. Não vai, ele foi. Não come, comeu. Só isso. E você morre. E eu morro. Por quê? Porque uma desobediência. Agora, eu quero dizer para você que o pecado, a mentira, por menor que seja, qualquer pecado, ele se alastra. Ele se alastra. E vou te dizer uma coisa. Ele enraiza. E fica, ó, às vezes até a morte. E a gente não entende por que a gente sofre. De que se queixa o homem? Está entendendo? Você está entendendo que você pecou lá, há não sei quantos anos atrás, e tem consequência até hoje? Então eu quero dizer para você que Jesus Cristo olhou para nós e Ele disse, você está sentenciado à morte. Estávamos presos na jaula de Satanás, estávamos presos sabendo que íamos para o inferno, que não tinha outro lugar para a gente ir. E no dia da nossa sentença, para você entender, aí chega o carcereiro. E, ai, meu Deus, vou morrer agora. Vou morrer agora. E ele chega e fala assim, hoje é seu dia de sorte. Porque tem alguém aí que você não conhece e falou que vai morrer no seu lugar. Eu acho que o mínimo que a gente deve fazer é, eu quero conhecer essa pessoa. Não é verdade? Não é verdade? Não! A gente tinha um futuro maligno, maldito. Ia morrer. O carcereiro chega e falou, hoje é seu dia de sorte. Alguém falou que tu ia morrer, mas alguém falou que vai morrer no teu lugar. E a gente dá as costas e não quer nem... Ah, para. Vai bater curiosidade. Eu quero conhecer essa pessoa. Eu quero conhecer essa pessoa que disse que vai morrer no meu lugar. E chegando diante dele,
Vai falar o quê? Valeu, hein, mano? Que Deus te crie. Vai falar isso? Não. Vai olhar para ele e a palavra que sairá da nossa boca será: eu nunca esquecerei. Eu nunca vou esquecer de você. Vai ser algo que será marcado. Eu nunca vou esquecer o que você fez por mim. É o mínimo. É o mínimo. Primeiro, eu quero conhecer. Tem outra maneira de conhecer Ele? Não tem. Não tem. E depois que a gente conhece, gratidão. Obrigada. 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 Eu nunca vou te deixar. Obrigada. Eu nunca vou te deixar. Obrigada. Eu nunca vou te deixar. Está entendendo? Então, nele temos tudo. Nele temos tudo. Vamos embora. Então, ele mostrou que aqueles que deixaram a gente, o marido deixou, foi embora, problema dele. Você está buscando o Senhor. A mulher foi embora, problema dela. O seu negócio é com o céu. Está entendendo? Faltou, a porta se fechou. Problema dela. Vai vir de cima então. Entende isso? Então, está com dor, está com problema. Comece a buscar. Me enche, me enche. Eu preguei hoje de manhã e eu falei, vou repetir aqui. Eu falei, gente, me diz uma coisa. Quantas vezes você já entrou no seu quarto, ou sei lá, e você caiu de joelho e disse: eu não posso levantar sem ser impactado pela tua presença. Eu não quero casa. Eu falo para minha filha: filha, fala para Jesus, eu não quero casa e preciso. Eu não quero carro e preciso. Mas eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. E não para até ser cheio. Meus irmãos, o que ele sofreu ali foi a tua morte. Ele ali sofreu o que você ia sofrer. Então ali no Getsemane, o sofrimento dele foi por causa de mim e de você. Então, em nome de Jesus, não deixa que nada e nem ninguém desvie o teu foco. Não deixa que nada e nem ninguém deixe você estacionar. Não deixe que nada e nem ninguém faça com que você estagne na presença dele. Jesus não estava com medo de Roma. Jesus não estava com medo do escravo. Imagina, não tem lógica você olhar e ver o capitão Jesus, o mestre Jesus, o Salvador Jesus com medo de Roma, enquanto os seus subordinados iam para a cruz com alegria. Pedrão falou: quero de cabeça para cima não. Quero não. Você entende isso? Como que eu posso dizer que Jesus estava suando sangue por causa da cruz, por causa dos pregos, por causa da coroa de espinho, do cuspe na cara, e eu olho a história do povo e o povo ia de encontro com o leão? Começa por mim. Você será o veículo que me levará para o céu. Aí você olha para Pedro faz cruz, cabeça para baixo, e o capitão está com medo. Não, ele não estava com medo da cruz. Não estava com medo da cruz. Ele estava sofrendo a nossa punição. Ele estava morrendo a nossa morte. Ele estava em treva. Deus não se relaciona com alguém que está coberto de pecado. Ele ama o pecador, mas ele odeia, ele abomina alguém coberto de pecado, porque o pecado faz separação. E naquela hora, ele estava coberto para que nós viéssemos ser aceito. E quero dizer para você que quando ele dá aquele grito, que dá aquele brado, a Bíblia diz que ele expirou. E quando ele expira e morre, a Bíblia vai dizer que aquele véu, que tinha cerca de 1.600 anos de história, intransponível, que 2 juntas de boi
colocasse uma de um lado e outra de outro. Não conseguia partir. A Bíblia diz que a obra foi de cima para baixo. A Bíblia diz que Deus rasgou o véu. Deus falou para Moisés: faz um tabernáculo, uma tenda móvel, e eu quero que vocês façam a repartição. A Bíblia diz que tinha o átrio, então tinha o altar do holocausto, tinha a pia da lavagem, que os sacerdotes se banhavam, então ali todo mundo podia entrar. E ali tinha sacrifício todo dia. A Bíblia diz que tinha o santo, tinha repartição, aí tinha o lugar santo, tinha os 12 pães da proposição, tinha o candelabro e tinha também ali o incensário. E a Bíblia diz que tinha um véu que separava o santo do santíssimo. E lá dentro tinha a arca da aliança. E o propiciatório como tampa. Uma vez por ano, no Yom Kippur. Um homem, imagina, uma nação separada. Dentro da nação separada, um homem separado, escolhido. Uma vez por ano, esse homem escolhido, vamos dizer Arão, era o único que podia entrar no Santo do Santo com muito sangue, com medo para não morrer também, por causa do pecado. E oferecer ali aquele cordeiro, aquele sacrifício, aquele sangue, como expiação do pecado de todo Israel. Então, um homem, vamos dizer, o mais santo da turma, era o único que podia entrar. E a Bíblia vai dizer que aquele véu, ele separava um Deus santo de um povo pecador. O véu representa a separação de um santo para um pecador. Eu quero dizer para você que quando você peca, se a pastora Carla pecar contra o pastor, é um exemplo, tá? Ela não está pecando contra o pastor, ela está pecando contra a santidade de Deus. O nosso pecado é contra um Deus santo. Por que o inferno é eterno? Porque o nosso pecado é contra um Deus eterno, entende isso? É por isso que o inferno é eterno. Porque o nosso pecado é contra um Deus eterno. Então, o que acontece? O nosso pecado, antes de atingir alguém, antes de eu caluniar ela, vou caluniar tudo não. Antes de eu caluniar ela, quando eu calunio ela, antes da flecha atingir ela, atinge Deus que está entre eu e ela. Todas as vezes que você peca contra alguém, ou seja lá que pecado que for, primeiro fere a santidade de Deus. É por isso que Davi, no Salmo 51, ele adulterou, ele assassinou, ele feriu aquela família, porque era a família que tinha dado o maior apoio para ele, eram guerreiros dele. Você sabe muito bem, quando você vai estudar a história, o pai daquela mulher, todo mundo ali era bem próximo de Davi, e quando ele cai de joelho para orar, ele diz: contra ti somente pequei. Está entendendo? O nosso pecado é contra a santidade. Então o véu fazia separação. E só um homem podia entrar. E eu quero finalizar dizendo assim para você. Quando o véu se rasgou. Quando o véu se rasgou. Meu Deus, é profundo, Jesus. Oh, glória. Quando o véu se rasgou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, o centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Se você carregar sua cruz
com classe. O que é carregar a cruz com classe? É cabeça erguida. É a dor, aproveitar. Por quê? Porque a Bíblia diz que tudo o que acontece é para nos forjar, para nos alinhar, para nos deixar mais perto dele. É verdade. Quando o véu se rasgou, não foi Moisés, não foi Arão, não foi Pedrão, não foi João que estava ali, não foi Maria, não foi nenhum judeu, foi um assassino que contemplou a glória de Deus em Cristo Jesus. A solução para o teu marido, a solução para o teu filho, a solução para a tua vida, a solução para o teu problema, porque Deus escolheu aqueles que não são, que ninguém dão nada. O véu se rasgou. A primeira pessoa que se rendeu foi um assassino do coração podre, do coração de diamante, um odiado romano. Eu quero que você saiba que a porta está aberta. Tabernáculo, que também tipifica Jesus. O átrio, onde tinha sacrifício todo dia. O átrio. Tinha o altar lá dos holocaustos. O átrio. Aí tinha o santo. E o santo do santo. E sabe o que o Senhor falou para mim uma vez? O Senhor falou assim para mim: a maioria dos cristãos ainda está lá no átrio. Por quê? Ué, no átrio fazendo o quê? Aí o Senhor falou: acha que eu tenho obrigação de fazer só porque Ele sacrifica. Está no lugar do sacrifício. É porque eu oro, eu tenho voto no altar, eu tenho sacrifício, eu tenho isso. Não, o Senhor está falando: vem, vem, vem para perto, vem para perto, sai. Está em Cristo, porque o tabernáculo representa Cristo, tipifica Cristo. Está em Cristo, mas está lá de fora, está lá. E Deus disse: vem mais para dentro, vem mais para cá. Vem mais para perto. E Deus diz: eu sei que você está orando, eu sei que você está jejuando, eu sei que você está fazendo voto, eu sei que você está chorando, eu sei que você está chorando e pedindo, mas eu quero dizer para você: vem para adoração, vem para adoração. Quando você dá passos maiores na presença do Senhor, acredite, o negócio fica mais leve. Acredite, você ganha território para guerrear melhor, para vencer as batalhas. Você fica mais leve. Acontece muitas coisas novas na sua casa, na sua família. Deus sendo glorificado em cada passo que você dá. Dobre o seu joelho de hoje em diante. E chegue diante de Deus e fala: eu quero te conhecer melhor. Bate o pé. É a mesma coisa que eu sempre falo para Tamires, né, Tamires? Busca Deus, filha. Eu quero te conhecer. Eu quero ser impactada. Eu quero mergulhar. Eu quero ser diferente. Olha para mim. Olha para mim. Entra e faz a faxina. Entre 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 e se manifesta. Olha meus olhos. Olha meus pensamentos. Olha meu coração. Guia os meus passos. Usa-me. Que as minhas mãos possam ser tuas mãos. Que os meus pés possam ser os teus pés. Quando você muda a oração. Por quê? Porque a tua dor já está no altar, o teu marido está no altar, o teu filho está no altar, você está no altar.
As tuas dificuldades estão no altar. Quando você chega e fala, agora eu quero outra coisa. Eu quero o Senhor. Vem mais para perto. Eu quero estar mais perto. Eu quero te ouvir. Eu quero te sentir. Eu quero ser impactada. Acredite, Deus vai pegar o centurião. Deus vai pegar o coração de diamante. Deus vai pegar o assassino. Deus vai pegar o maconheiro. Deus vai pegar o cachaceiro. Deus vai pegar o drogado. Deus vai pegar aquele coração duro, aquele que ninguém dá nada. Ele vai entrar na casa. O Espírito perfurou aquele coração com a glória de Deus. Ele reconheceu. Para um centurião romano se render diante de uma cruz com um maldito lá em cima e ainda judeu, é milagre mesmo. Ele só reconhecia Deus como César. César, ele chamava César. Até a moeda lá falava. Só César, ninguém mais. E um centurião, como que ele se destacava? Muitas mortes. Ele se destacava no meio do sangue. E alguém observava ele e falava, esse tem que ser chefe. Ele tem estratégia para matar. Ele tem estratégia para ferir. Ele tem estratégias de guerra. Entende? Então, o pior assassino dentre os 100, que ele era o centurião, ele foi o escolhido. Eu creio no meu milagre. A luz brilhou nas trevas. Eu vou parar aqui. Eu vou parar aqui. Por favor, não se contente com um anjo. Por favor, não se contente com as migalhas. Não faça isso. Não, tem um banquete. Eu falo para Deus, eu não quero pouco, porque sei que o Senhor tem muito. O Senhor não muda. O Senhor abriu o mar vermelho. Olha para a Bíblia, crente. Olha para a Bíblia, crente. Olha o povo fazendo história. Olha os milagres miraculosos que Jesus fazia. Vivemos, a igreja hoje vive de migalhas. É contra-gota o que está acontecendo com nós. Acontece. Eu quero dizer, cadê os anjos que não se materializa mais? Eu já vi um. Eu cortei o cabelo dele. E não só eu fui impactada, mas todo o salão. E ele entrou só para me justificar. Porque alguém olhou para mim e disse, Deus não é na tua vida, porque o Espírito Santo falou para mim que não era. Eu disse, é mesmo? Menina, era naquele tempo que eu só faltava voar, tanto que orava. Deus estava trabalhando de uma forma tremenda. E alguém chegou para mim, que trabalhava comigo, e disse, Thalita, o Espírito Santo falou, repetiu 3 vezes, falou para mim que você é só fanática, ora demais. Deus não está no negócio. Aquilo me doeu. E eu cheguei para ela e falei, olha, eu vou conversar com Deus, porque tudo que eu mais quero é ser serva. E ela disse, Thalita, eu só estou te falando porque o Espírito falou para mim. Mas aquilo doeu tanto, gente. Tem palavra que dói mais do que uma facada. Mas doeu na minha alma. Não discuti, não fiz cara feia. E depois
me fiz ali de dura porque eu senti vontade de chorar. Eu fui chorar no banheiro, dobrei o joelho e falei, pai, eu não quero ser uma farsa. Oh, pai, é verdade, pai. E fui conversar com Deus, chorei. Limpei os olhos, lavei a cara, limpei os olhos e saí. Passou-se uma semana. E eu com aquilo na cabeça, orando, pedindo direção a Deus. E eu, na hora que eu fui entregar o jejum, eu acho que cerca de umas 4 horas da tarde, aí chegou um bêbado na porta. E a porta lá é de vidro e tinha que ficar fechada sempre, e nesse dia estava aberta. Aí a Maria José já falou, quem deixou a porta aberta? O bêbado entrou. Salão cheio de gente chique. Eu quero cortar meu cabelo, eu quero cortar meu cabelo. Eu falei, misericórdia, mãe. Eu pensei, ainda bem que eu não estou lá. A outra cabeleireira que vai cortar. Eu vou comer agora. Aí ela estava tirando uma sobrancelha, a outra cabeleireira. Aí falou, só se a Thalita cortar. O homem estava com um black desse tamanho. Só se a Thalita cortar, porque eu estou ocupada. Quando ela falou isso, mas eu fiquei, me deu uma raiva, subiu assim, eu falei, Deus falou comigo. Deus disse, quer dizer que fosse com dinheiro, você ia. Aí eu falei, larguei a comida lá, gente. Na mesma hora, pensa na carreira que eu dei. Estava todo mundo, o salão estava cheio. Estava 3 manicures e eu, mais uma cabeleireira, estava todo mundo com cliente. Então, quando eu saí da cozinha, deixei a comida lá, que saí da cozinha, que eu me apresentei, quando ele me olhou e me viu, ele era alto, ele levantou as mãos para o céu e ele falou assim, eis a serva do Deus Altíssimo. Eis a serva do Deus Altíssimo. Aí ele falou, clama-me, filha, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Porque tu és serva de Deus. Gente, a atmosfera no salão mudou. Aleluia! Mudou. Mudou a atmosfera no salão. Ele veio até a mim, foi beijar minha mão, eu fiquei com vergonha. Aí eu não, ele não, beijou minha mão. Aí ele começou a falar comigo. Você corta meu cabelo. Gente, eu cortei o cabelo dele. E as clientes espíritas, viu? As clientes foram impactadas pelo poder de Deus. A pessoa que falou comigo estava presente. Ela pegou lápis e papel, nunca vou esquecer. E ela foi anotar as palavras que saiu da boca dele. De tão profundo que foi. A única pessoa que pegou lápis e papel para anotar. E ela pegava, eu anotei, menina, o que era aquilo? Thalita do céu! Falei, Jesus, minha filha, Jesus. Aí, quer saber? Cortei o cabelo dele, ele conversando comigo, ele disse, me dando força, dizendo, tu és serva de Deus. E começou falando. Gente, o homem foi embora. Quando ele foi embora, o resto do tempo, assim, da tarde lá, o assunto era o homem. As clientes falavam, vocês viram que ele era bêbado e não tinha cheiro de bêbado? Aí foi. Aí outra falava assim, ele não fedia, ele chegou perto de mim, falou comigo perto assim, eu não senti mau hálito, eu não senti cheiro, era mendigo, mas ele não parecia mendigo. O assunto era esse. E eu disse, eu sei quem é. A Bíblia diz que antigamente os anjos, as pessoas hospedavam anjos. A Bíblia, sem saber que era anjo, a Bíblia diz que os anjos se materializavam e comia com Abraão. É verdade, ele se materializava. Eu quero dizer para você que Deus é vivo. Seja crente, renuncia o pecado e vem para a luz, vem para o Santo do Santo. Ele está de braços abertos, te dando oportunidade para crescer, para melhorar. Deixa o teu pecado para trás, deixa o teu passado para trás e vem-se embora com Jesus.
Não deixa ele escapar, não. Não deixa ele escapar, não. Traz ele para perto. Traz ele para perto. Traz ele. Fala, pai, eu estou passando numa prova, mas eu vou ler a Bíblia buscando o Senhor. Onde tu está aqui? Olha, pai, eu estou lendo essa história aqui. O Senhor está aqui? Vai lá. Quando lê o Velho Testamento, busca Jesus. Em cada página, você vai achar ele. A pregação de Mefibosete, apresentando Cristo. É a coisa mais linda. A de Esté, então, meu Deus do céu, é impactante. Se a pregação, a Bíblia diz que ele é a luz. Se as nossas pregações deixar Jesus fora, ela está em treva. Abraão não dá vida para ninguém, não clareia ninguém. Você vai olhar e você vai ver. Como é o nome do mesquiloto lá, o mesquilotinho lá, o Estevão? O mesquiloto. Esqueço como é mesquiloto. O Estevão, antes dele morrer, ele percorreu o Velho Testamento. Você viu quantas pessoas foi citado no Velho Testamento com Estevão? Ele deixou de pregar Abraão? Não. Ele pregou Abraão, ele pregou Isaac, ele pregou Jacó, ele falou de Moisés, ele veio. Ele diz, eu acho que é 3 páginas da Bíblia, se eu não me engano. Só Velho Testamento. Pei. Mas no final Cristo estava lá. Não é verdade? Você pode ver o livro dos Hebreus. Fala de Sara, fala de Raabe, fala de tudo quanto é gente. Mas o fechamento é... Pregação que não tem Cristo está em treva. Pregação que não tem Cristo está no escuro. Não estou dizendo que você não pode. Tem que explicar. A história de José, gente. Jesus na história de José é a coisa mais linda. É a coisa mais linda. Aquele cordeiro que foi morto, entendeu? Para molhar a roupa de José. Quando você começa a ver, você vai ver quantos cordeiros morreu para dar escape para alguém. Você vai ver como Jesus é presente nas Escrituras. Pastor, eu trouxe eu esqueci de falar. A minha sogra mandou umas máscarazinhas para vender. Não é nada para mim. É R$5 cada máscara. Se vocês puderem comprar uma máscara... Terminei, tá? Se vocês puderem comprar umas máscaras, eu trouxe ali.